opinião ou informação? Até onde vai a liberdade de expressão? Atualmente, um dos temas mais discutidos na internet, redes sociais, podcasts e outros veículos de comunicação é a liberdade de expressão. Muito se fala sobre a liberdade de expressão e se dizer o que pensa, mas muitos se esquecem sobre até onde vai o direito do outro e o que é liberdade de expressão e o que é ofensa. Na verdade, esse tema é muito amplo, então aqui nós temos que fazer alguns entendimentos. Saber a diferença, por exemplo, entre opinião e informação. Algo que acontece muito na internet e até mesmo em alguns canais de comunicação da mídia é que as pessoas confundem a opinião de um jornalista, de um profissional ou de alguém da internet com uma informação. E isso é muito importante. Primeiro porque você tem que basear a sua opinião em uma informação correta. Se a sua premissa estiver errada, todo o seu pensamento e a sua opinião sobre aquele assunto será irrelevante. Você tem que primeiro ter uma informação correta e concreta para emitir uma opinião sobre aquele assunto. Segundo, que a opinião é aquilo que você pensa ou que alguém pensa sobre um determinado assunto, sobre uma determinada informação. Então você precisa ter a informação correta, passar essa informação de forma clara e depois emitir a sua opinião. Se você concorda, não concorda, gosta, não gosta, apoia ou não apoia aquela informação. Um jornalista, um veículo da mídia, alguém que tem um canal de comunicação em massa na internet, não pode chegar simplesmente na internet, no seu canal ou no seu programa e dizer que gosta mais do verde ou do azul e dizer que o outro é uma porcaria. Isso é simplesmente emitir uma opinião e, infelizmente, muitos profissionais têm se baseado em opiniões pessoais e não em informações para falar coisas tanto em programas quanto na internet. Quando nós falamos ao público, como nós estamos fazendo nesse canal, nós precisamos ter em mente que nós temos uma responsabilidade social de informar corretamente o nosso espectador, ou seja, passar informações corretas para que esta pessoa possa tirar as próprias conclusões e depois, caso seja necessário, emitir a nossa opinião sobre o assunto. Então a informação é aquilo que nós temos de concreto sobre um assunto e a opinião é aquilo que eu penso sobre determinado assunto, ou seja, a minha opinião, o meu pensamento sobre aquela informação. Por exemplo, uma das discussões que tem se multiplicado nos últimos anos por causa da situação que nós vivemos é a questão do uso de máscara, se deve ser obrigatório ou não, o quanto isso é eficiente ou não. E eu não posso simplesmente chegar na mídia, chegar no meu canal ou chegar, por exemplo, num programa jornalístico e dizer que eu gosto ou não gosto de usar máscara, que eu concordo ou não concordo se eu não tiver uma informação concreta. E essa informação, ela não pode ser baseada na opinião de outras pessoas, mas sim em estudos científicos, ou seja, uma informação concreta. Então, quando eu vou dar minha opinião sobre isso, eu preciso primeiro pesquisar, ou seja, ler sobre o assunto. Ler sobre artigos científicos, ler estudos de universidades, de cientistas, e aí sim, baseado nos resultados da minha pesquisa, em toda a informação que eu conseguir recolher, entender se o uso da máscara é ou não eficiente, aí sim emitir a minha opinião, se eu concordo ou não sobre aquele assunto. A mesma coisa acontece sobre qualquer outra discussão relacionada à saúde, economia, política, questões sociais, entre outras coisas. Quando nós vamos falar, por exemplo, sobre a liberação da posse ou do porte de armas, sobre a questão da legalização do aborto, legalização das drogas, quando nós vamos falar, por exemplo, sobre o Estado laico, a questão religiosa, sobre a união de pessoas homossexuais. Esses são temas amplos e nós não podemos discutir esse assunto baseado simplesmente em opiniões pessoais, sem informações e sem entender sobre esse assunto primeiro. Então a primeira coisa que nós temos que fazer antes de emitir uma opinião é nos informar sobre o assunto. E nesse caso a segunda coisa é, antes de tomar a opinião de um jornalista, de alguém da mídia ou de alguém que está nos canais da internet que tem muitos seguidores e muitos colaboradores, nós precisamos tomar cuidado para não nos basear simplesmente na opinião daquela pessoa, mas sim nas informações que são passadas e que estão disponíveis, ou seja, o que aquilo significa, o que se sabe sobre aquele assunto, os pontos positivos, os pontos negativos, os prós, os contras e entender quais são os impactos sociais, políticos, econômicos e principalmente, com base em todas essas informações, concordando ou não com a opinião daquela pessoa, poder formar a minha própria opinião. Isso é pensamento crítico. Se uma pessoa ou um canal de mídia se baseia numa premissa incorreta, ou seja, numa informação incorreta, toda a base da opinião dela estará errada e tudo que ela emite de opinião, então, não pode ser levado em consideração. Por isso nós devemos ter cuidado com os canais de mídia, com os canais da internet e principalmente com os influenciadores que nós assistimos,
porque a primeira coisa que nós temos que analisar quando se discute um tema amplo e importante, profundo, na área econômica, da saúde, da educação, da segurança pública, ou seja, qual área for, é entender a informação e a premissa que aquela pessoa está passando, ou seja, se as informações em que ela se baseia estão corretas, para a gente poder entender, concordar ou discordar da opinião daquela pessoa. Se ela está se baseando em informações incorretas, seja porque ela faltou pesquisa, que ela não entendeu sobre o assunto, estudou pouco, se interessa pouco, ou porque ela está divulgando informações incorretas e manipuladas, que infelizmente acontece na internet, as chamadas fake news, então nós temos que descartar essa opinião. Então lembre-se, toda opinião, que é aquilo que eu penso, tem que ser baseada em uma informação, que tem que ser correta, concreta e confiável. A segunda questão que tem que ser compreendida aqui, então, no campo da filosofia, é a origem da liberdade de expressão. Durante milhares de anos, com os estados autocráticos e as monarquias, principalmente o absolutismo na Idade Média, as pessoas não tinham liberdade de formar as suas próprias opiniões, não tinham acesso à informação e principalmente não podiam expressar aquilo que pensavam. Ou porque não possuíam alcance para aquilo, porque os canais de mídia e informação não eram os que nós temos hoje, ou porque elas podiam ser presas e até mesmo executadas por traição ao rei. Aí surge então a filosofia iluminista e os primeiros filósofos modernos, como é o caso de Voltaire. Voltaire era um filósofo francês que defendia acima de tudo a liberdade de pensamento e de expressão. Entenda, a liberdade de expressão não é você dizer o que quer, quando quer e como quer. É você ter o direito de pensar e ter uma opinião sobre um determinado assunto e de expressar a sua opinião sem ser punido por isso. E aí entra a questão do direito à liberdade de expressão e dos limites à liberdade de expressão, que são coisas diferentes. Primeiro, a liberdade de pensamento é você ter o direito a uma opinião baseada em uma informação concreta e correta. Você pode gostar mais do verde, do azul, do amarelo, preferir chuchu, banana, goiaba. E assim você tem direito aos seus pensamentos e opiniões pessoais e não deve ser punido por isso. Nesse caso, nós entramos na segunda parte dessa premissa, que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o direito de você dizer aquilo que pensa sobre determinado assunto. Mais uma vez, eu lembro sobre Voltaire, o filósofo iluminista, que dizia o seguinte: eu posso não concordar com uma palavra do que tu dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. O que Voltaire queria dizer é: eu posso não gostar dos seus gostos ou das suas opiniões, eu posso não concordar com elas, mas ainda assim você tem o direito de dizer e de expressar a sua opinião. Isso é liberdade de expressão. Mas até onde vai a liberdade de expressão e começa o discurso de ódio e os ataques pessoais? Esse é o grande debate e a grande questão que tomam conta da internet hoje em dia. Para a gente facilitar o pensamento, eu vou usar um termo bem simples e direto. Eu posso dizer que gosto de banana, mas não gosto de laranja. Isso é a minha opinião. Mas eu não posso chegar aqui e dizer sem base em informação nenhuma que bananas são melhores do que laranjas, que bananas fazem mais bem para a saúde do que laranjas. Não comam laranjas, cuidado, laranjas matam. Eu preciso de informação para isso. Então dizer que eu gosto mais de bananas do que de laranjas é a minha opinião. Dizer que bananas são mais saudáveis e melhores do que laranjas precisam de informação, ou seja, de uma base científica, uma base de conhecimento. A partir do momento que eu expresso uma opinião baseada em uma informação e uma premissa incorreta, eu estou desinformando as pessoas. Agora, se eu chego no meu canal e digo: não comam laranjas, laranjas são uma porcaria, somente bananas, fora as laranjas, abaixo as laranjas, bananas, bananas. Isso é discurso de ódio, segregação, separação. Você está dizendo que bananas são ótimas, elas servem, morte às laranjas, acabem com as laranjas, ninguém coma laranja, laranjas não prestam para nada, laranjas deveriam morrer. Entende a diferença? Eu não posso chegar no meu canal de mídia, na minha rede social, na internet, ou principalmente quando eu tenho um alcance grande com o público, e simplesmente dizer uma opinião sem base em informação ou numa informação incorreta, porque eu estou desinformando as pessoas, eu estou divulgando informações incorretas e eu estou principalmente incitando as pessoas que me ouvem, que me acompanham e confiam na minha opinião a gostar ou não gostar de uma coisa, a atacar determinada coisa, a destruir determinada coisa. E isso é ataque de ódio. E isso faz com que a sociedade se segregue, ou seja, se separe. Então eu posso sim dizer que eu gosto de uma coisa e não gosto de outra. Isso é uma opinião. Eu posso, com base em informações corretas, pesquisa e conhecimento científico, dizer que bananas são melhores que laranjas, ou que bananas são piores que laranjas. Isso é uma expressão de pensamento com base em uma informação concreta.
O que eu não posso dizer é, sem saber se é melhor ou não, baseado na minha opinião, que eu gosto mais ou menos de uma determinada coisa, que aquilo é melhor ou que é pior, que você deve ou não comer, que você deve ou não fazer. E principalmente, que uma coisa, uma pessoa, uma determinada corrente ideológica, filosófica, cultural ou social presta e a outra não, e que todos devem morrer, devem ser isolados, devem ser ignorados, que eles não devem ter direito à opinião, entre outras coisas. E por que nós não devemos fazer isso? Porque nós entramos no campo da desinformação, como eu disse, que pode ser deliberada, como é o caso das fake news, o campo da desinformação que pode ser não deliberada, ou seja, por falta de conhecimento, que infelizmente muitas pessoas gostam de falar, mas não gostam de estudar, ou seja, não leem sobre o assunto qual estão falando e não têm nenhuma base de informação, ou pior, eu posso simplesmente usar a minha opinião e o meu gosto pessoal para atacar determinados grupos e pessoas. E isso, infelizmente, pode nos levar a determinados radicalismos, seja social, cultural, econômico, ideológico, político, ou seja qual for. É assim que se criou a ideia, lá no século XX, há 100 anos atrás, do fascismo, do totalitarismo, do anticomunismo, do nazismo, entre outros. Você dizer que um determinado grupo é melhor ou pior que o outro por causa das ideologias sociais e políticas, por causa da cor da pele, por causa dos gostos e preferências sexuais, ou por causa de qualquer outro motivo de origem étnica, religiosa, é segregação. Você está desfigurando, você está desmerecendo aquele grupo, você está separando e tirando direitos pessoais daquele grupo. E principalmente, algumas pessoas acabam pregando o ódio, a exclusão e até mesmo o extermínio de determinadas raças, grupos sociais ou ideologias. Então, antes de emitir uma opinião, tenha a informação correta. Antes de analisar a opinião de alguém, saiba se essa opinião está baseada em uma informação correta. Se esta opinião está baseada em uma premissa, ou seja, uma informação incorreta, esta opinião já está comprometida, seja por falta de informação e de entendimento do assunto daquela pessoa, ou por uma desinformação deliberada, como manipulação de números, como, por exemplo, estudos viciados, como as opiniões e informações pagas por grandes canais de mídia, conglomerados e empresas. Então tome cuidado com quem você segue e no que você se baseia. Até mesmo um jornalista que seja responsável, um canal de mídia sério ou um profissional que seja qualificado acaba errando de vez em quando. Mas se essa pessoa emite sempre opiniões pessoais e sempre com base em informações erradas, deliberadas ou não, infelizmente isso é desinformação. Agora que você sabe a diferença entre informação e opinião e principalmente a liberdade de expressão, deixe seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos e assine o canal.